Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de hermenêutica 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. No primeiro bloco, nós falamos sobre a ementa, falamos um pouco sobre o programa de aula, falamos um pouco sobre tudo que a gente vai tratar, já entramos em alguns assuntos, dei algumas ilustrações para vocês, e agora, só para a gente concluir essa parte introdutória, eu quero mostrar para vocês os trabalhos extras. Rapidamente, eu já encaminhei nos nossos canais internos de WhatsApp e de Telegram, tá bom? E agora eu quero mostrar aqui para vocês, rapidamente, ó, alguns trabalhos extras. O que vocês vão fazer a partir de hoje? Olha aqui, ó. Leia para nós, irmão Júnior, 1, trabalhos extras. Por favor. Tá bom. Só para dizer que o autor do livro lá morreu em 1895, então passou mais de 100 anos. Obrigado, viu, Júnior? E, inclusive, irmãos, deixa eu só dizer uma coisa. Talvez vocês digam assim, mas, pastor Rai, vocês vão utilizar um livro de 1800, irmãos, isso é um clássico. Como clássico, tem lições aqui que podem ver que essa edição que foi feita pela editora Ragnus, essa impressão minha aqui é de, olha só, onde está? 30 anos. Sim, mas essa edição aqui é mais recente, Júnior. Então, da morte, estou falando, a morte. Sim. Deixa eu pegar aqui, ó, ano 2000. Essa minha obra é do ano 2000. Essa nova edição, é claro que ela teve algumas mudanças, os editores fizeram algo, mas é um livro maravilhoso. E, sim, como eu disse, irmão, citei Spurgeon aqui, citei Martin Lloyd Jones, são clássicos. Então, eu amo trabalhar com esses clássicos, tá bom? E é um livro maravilhoso. Então, a gente vai estar trabalhando com ele. Quem achar esse livro pode comprar. E a gente vai estar trabalhando com ele, ou com o Jerry Cray, ou, se não, depois eu posso até dar uma terceira sugestão. Mas vão comprando aí os livros, irmãos, porque isso tudo vai ser útil para vocês. Então, agora leia para nós aqui, Júnior, tarefas extras. Okay. Olha só, aqui. Tá bom. Fazer um sermão como sempre faz. Pode ser feito digital ou no próprio caderno. Essa deve ser o primeiro trabalho a ser feito. Quando vocês vão fazer isso? Para a próxima aula. Pastor, não tem problema. Quem já pregou aqui, já pode pegar um sermão, o último sermão que você pregou, como você sempre fez. Sem não tem problema. Pastor, eu posso utilizar meu último? Você pode. Não tem problema. Quem nunca pregou, faz um sermão como se você fosse pregar, escreve do jeito que você fosse fazer. Tema, título, tal, texto, divisões, tal. E aí você vai me enviar pelo e-mail, pode escanear, se for digital, pode enviar naqueles e-mails que eu sempre peço para vocês me enviar. Pastor, mas já está valendo nota? Já, não se preocupe, porque vocês vão fazer esse sermão agora, vocês vão me enviar. Eu quero avaliá-lo, e no final do curso, vocês vão refazer ele em cima de todas as estruturas que eu vou passar para vocês durante esse módulo. E aí vocês vão ver o progresso de vocês. Por exemplo, como eu mencionei há pouco, meus irmãos, quando a gente entende que um sermão, ele tem, né, um tema, e aí logo depois do tema, ele tem uma introdução, e logo depois da introdução ele tem uma tese, e depois ele tem as suas divisões, e ele vem com a sua conclusão, perceba que isso daqui é uma coisa muito simples, mas quando você assimila essas coisas, você já dá um passo muito grande daquilo que você fazia há um mês atrás. Ou seja, daqui a 1 mês e meio, vocês vão ter algumas ferramentas que vão embelezar mais esse sermão. E aqui, só para que vocês não achem que a gente está querendo acrescentar a obra de Deus, irmãos, lembrem que a arte de pregar depende, em primeiro lugar, do Espírito Santo na nossa vida. Em segundo lugar, da maneira em que nós somos zelosos ao Espírito Santo. Então, perceba, vou fazer uma analogia aqui bem simples e bem objetiva. Uma mãe, quando ela cuida de um filho, o filho veio de quem para aquela mãe e para aquele pai? O filho é fruto apenas do casal ou o filho é o fruto de Deus na vida daquele casal? Vamos lá, podem responder. Fruto de Deus. Fruto de Deus. É fruto de Deus. É um presente de Deus. Agora,
como que um pai e uma mãe zelosa fazem com esse fruto de Deus? Eles educam, eles disciplinam, eles nutrem, eles cuidam, eles amam, eles zelam. Assim também é na vida de um ministro. Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos dá dons. Como nós trataremos o dom que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo aqui é, vamos ser zelosos com esse presente de Deus. O que eu posso fazer para melhorar na minha comunicação, na maneira em que eu passo? Como eu posso estruturar melhor tudo isso? Vamos lá, deixa eu dar uma outra analogia aqui, uma outra figura de linguagem. A arte de pregar é como se fosse a arte de cozinhar, meus irmãos. Uma pessoa que sabe cozinhar, uma pessoa não cozinha igual a outra, porque cada um tem uma química, cada um tem uma essência, cada um tem um jeito. Não é assim? Cada um deixa o seu tempero. Você dá os mesmos ingredientes para a mãe e os mesmos ingredientes para a filha. Sai duas comidas diferentes, porque a química do corpo, do toque, da pessoa, do jeito, do tempo, do fogo, como ela põe, como ela prepara, muda. O tempero é característico da pessoa. Ora, é feijoada, mas é feijoada da mãe e a feijoada da filha, a feijoada do filho, é diferente. Nós estamos aqui pegando a comida de Deus, que Deus nos deu, olha só que lindo, isso é lindo, irmãos. E o Senhor nos deu essa comida. E agora essa comida, Ele está falando conosco. Como que eu vou pegar essa feijoada, essa lasanha, essa macarronada e vou entregar domingo ao meu rebanho? Depende de quem? Depende de Deus ou depende da gente? É isso. Nós somos só cozinheiros. A comida vem de Deus, o tempero veio de Deus, o gosto, tudo daquele prato veio de Deus. Eu só sou o cozinheiro que preparo e ponho na mesa. E o povo come. Agora, se eu for zeloso, os que comerem vão se deliciar. Se eu for relapso, eles vão comer lá uma feijoada meia sem sal, meia sem açúcar ou salgada demais. Não vão morrer de fome, mas você concorda que há uma diferença em quem cozinha bem, com amor, e quem não faz? Assim é o pregador, assim é o professor. Estão entendendo? Então, vocês vão pegar um sermãozinho, uma comidinha que vocês já fizeram, tá bom, não tem problema. Deus honrou. E daqui no final do módulo, vocês vão depois pegar e colocar tudo que vocês aprenderam e vão melhorar. E depois vocês vão falar se valeu a pena ou não valeu esse módulo. Tá bom? É isso. Tá joia? Segundo, Júnior, leia para nós aqui, trabalho extra. Após aprender as ferramentas da homilética, o aluno deverá refazer o mesmo sermão, agora alterando todo o sermão, acrescentando os detalhes e alterando como achar melhor. Isso, tá bom? É o que eu acabei de dizer. Continuando aqui o 3, rapidamente, Júnior. Leia o livro A Figueira Murcha, de Spurgeon. Joia. Que é um livro de aproximadamente 20 páginas, é um livreto, você lê meia hora, irmãos. Então, depois vocês providenciem, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse livreto aqui, ó. Esse livreto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá? Providenciem, leiam um livreto da editora Pes, maravilhoso, A Figueira Murcha. Maravilhoso, uma mensagem maravilhosa de Spurgeon. Uma mensagem do domingo, tem umas 20 páginas. Você lê em 40 minutos, no máximo uma hora, tá? Mensagem de pregação? É, uma pregação que ele deu num dos domingos dele. E foi uma mensagem maravilhosa, tá? Faz parte das leituras que eu quero que vocês... Os trabalhos extras, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Continuando aqui rapidamente, Júnior, deixa eu mudar. Voltando aqui. O 4... Olha, aqui, ó. É a Figueira Murcha, tá? O tema aí tem um tema. Hã? Aí tem um tema, né? Um tema. Que é livro. Aqui, ó. Vocês vão ouvir agora esses vídeos e pregações do Augusto Nicodemos, do pastor Hernandes Dias Lopes, e também ouvirão 2 áudios que eu já coloquei no grupo, que é do Billy Graham, tá bom? Trabalho extra isso aí, né? Tudo isso é trabalho extras, tá bom? Okay. E aí, ó, eu vou dando aqui algumas descrições do que vocês farão, tá bom? E caso vocês queiram fazer mais alguma coisa, lerem mais algum livro, assistirem mais algum vídeo, vocês coloquem na declaração de leitura de vocês, tá bom? Ok. Vocês coloquem, tá bom?
E aí eu passo aqui também outros materiais que não são obrigatórios, mas que podem enriquecer sobre essa questão da pregação expositiva. E aqui eu também mostro aqui várias outras pregações e vários outros materiais que podem enriquecer vocês. Quem realizar essas tarefas ganham pontos extras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Joia? Fechado? Pode, Então vamos agora ao material. Diga, Júnior. Pode do Macedinho? Não. Vamos lá, vamos lá. Júnior gosta, né, Júnior? Ai, ai. Macedinho não, tá bom? Vamos para os clássicos, vamos para os crentes abençoados. Vamos lá. Pegando aqui, meus irmãos, homilética 1 e 2, vamos para o nosso primeiro slide. Esse material que eu vou estar dando a partir de hoje para vocês, eu peguei ele com o professor Sérgio Mascarenhas. Ele é o professor lá do seminário STBnet. Então, eu quero dar aqui os créditos. Oi, filho? Oi, não entendi. Nunca mais, ele deu aquela aula inaugural, foi muito boa, viu? Foi muito boa, né, Júnior? Sérgio. Muito boa. Eu, particularmente, gostei muito também. O Sérgio Mascarenhas, mas qualquer hora eu chamo ele de novo para dar uma aula para nós, né? Foi e bacana. Ele é um professor, um diretor muito abençoado, e ele que me abençoou com esse material, então estou dando as fontes, tá bom, irmãos? Para que a gente possa... todo o material, ou pelo menos 80% do material, ou se não foi professores da STBnet, ou foram outros amigos, professores de outros lugares, eu sempre peço para eles me ajudarem, né, naquilo que eles têm, para poder servir melhor as nossas aulas. Por isso que também o nosso material que está sendo gravado, se algum professor e algum colega quiser usar e for útil, irmãos, é uma honra. Quando alguém me pede alguma ajuda, eu sempre passo também, porque, irmãos, é aquilo que nós aprendemos, né? A gente recebe de graça, a gente tem que passar, né, irmãos? Quando a gente tem aqui todo um critério com vocês de uma ajuda de custo, uma mensalidade, é em virtude mesmo para que a gente possa estar pagando algumas contas, alguns professores, como vocês sabem, né? A nossa igreja, ela patrocina o seminário. Já teve épocas que ela tinha que pôr do dinheiro dela para poder bancar o seminário. Então, a igreja, graças a Deus, ela, com a liderança que nós temos, eles estão em comum acordo comigo do que, ao tempo que eu gasto no seminário, ensinando para vocês, né? Ao tempo que eu gasto lendo, explicando, formando obreiros. Muitas vezes eu digo para eles, irmãos, eu não vou poder estar presente, porque eu vou estar no seminário, eles compreendem. Então, é por isso que a gente pede também a contribuição dos irmãos, a participação, para que realmente também seja menos pesado a igreja, e se der alguma folga, a gente possa estar reinvestindo, né? Reinvestindo em tecnologia, na aprimoração do nosso seminário, quem sabe na futura contratação de novos professores, nas hospedagens, como vocês bem sabem, aqui essa gravação pelo Google Meet, nós temos uma mensalidade que pagamos, então a gente faz isso, né, irmãos, em cima disso, mas o nosso foco mesmo é visando o reino e não é visando literalmente capitalizar, né? Vamos lá, meus irmãos, então vamos para o material, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos aqui, meus irmãos, homilética, ó, ao primeiro slide, já passei para vocês esse material, tá bom? Querida irmã Elisângela, leia para nós, né? Homilética 1, né? Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Objetivos, por favor. Objetivos: ter conhecimento dos elementos de um sermão, confeccionar diversos tipos de sermões, adquirir dicas de púlpito e oratória, adaptar-se às solicitações dos convites. Parece bobeira, meus irmãos, mas é muito diferente um sermão de um estudo. Parece muito diferente de um sermão expositivo para um sermão textual, para um sermão temático. Essa questão de adquirir dicas de púlpito e oratória parece simples, mas, irmãos, muitas vezes, uma dica que é dada para um pregador pode mudar todo o ministério daquele pregador. Assim como também essa questão de se adaptar aos demais tipos de convites e aos tipos variados de reuniões. Por exemplo, um casamento é um sermão diferente de um sermão fúnebre. A gente
Logo vê que é, né? A proposta é outra. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba confundindo, porque a gente segue mais ou menos um ritmo, como se fosse pregando todos os domingos, a gente faz um casamento como se fosse um sermão de domingo, e não é. Notem que é muito diferente, é um momento de festa, é um momento que está todo mundo tenso, tem madrinhas ali que não comeram o dia inteiro, estão com aquele vestido apertado, estão brancas, pálidas, quase desmaiando, está calor, já estão tensas. Então, se o pastor não tiver um jogo de cintura, de saber conduzir cada uma dessas partes, o pregador, ele acaba com a festa, né? Assim como num sermão fúnebre. Ele precisa saber que ele não pode esquecer que as pessoas estão sensíveis, que ele está ali para levar uma palavra de esperança e de consolo. Ele não pode, ao mesmo tempo também ele não pode falar besteira, porque ele precisa consolar. E de repente ele compromete a mensagem dele e até a fé dele. Então, é normal que sejam horas muito antagônicas. E saber se adaptar, saber falar numa conferência, numa cruzada, numa reunião para líderes, é tudo diferente. Não é a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é, tá bom? Então, a gente vai entrar um pouco nesses detalhes. Conteúdo, né? Leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza. Conteúdo: introdução, definição, conceitos, elementos do sermão, estrutura de sermões, tipos de sermões, confecção de sermão, entre aspas, temáticas. Confecção de sermão, 2, textual. Confecção de sermão, 3, expositivo. Ética de púlpito, dicas de oratória e apresentação de sermões. Aqui ele está dando uma abordagem, geralmente, do que se tem num sermão e os tipos de sermões. E algumas observações sobre a ética e dicas de oratória, tá bom? Pode continuar lendo para nós, irmã? Material? Material: pasta de assuntos, pasta de sermões, entre aspas, sermonário, dicionário, chave bíblica, um livro de cada matéria, esboços pessoais e esboços do espírito. Agora aqui, deixa eu só dar uma melhorada, tá, meus irmãos? Aqui, pasta de assuntos são para aqueles irmãos que ainda têm as suas pastas de anotações. Hoje, na nova tecnologia, a gente vai usando pastas, né, nos nossos arquivos, nos nossos documentos, seria mais ou menos isso. Pasta de sermonários, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ali em cima, talvez vocês não vejam, ali em cima eu tinha um fichário. Nos meus dias de estudo, eu me formei em 93, tá, meus irmãos? Eu fui para o seminário com 18 para 19 anos e me formei logo depois, né? Fiz meu curso bacharel. Nós usávamos naqueles dias, esse fichário para a gente colocar ali coisas importantes. Outros irmãos tinham pastas de sermões que eram sermonários. Hoje em dia, olha só que interessante, irmãos, dentro disso, né? Para você arquivar. Hoje você pode arquivar o seu sermão, você digita ele e depois você imprime ele. Inclusive, irmãos, tomem muito cuidado, tá? Confie na tecnologia, mas tenha os seus backups. Quando você tiver o seu sermão digitado, imprima, guarde, porque eu já cansei de perder arquivos porque eu não imprimi, e aí ou eu tive um vírus, ou eu tive um problema, ou hackearam a conta, ou o HD ou o CD que estava ali arquivado parou. Então, só para vocês terem uma ideia, seria recomendações de materiais que a gente acaba utilizando. Dicionário seria dicionário bíblico, chave bíblica seria a mesma coisa, né? Aqui algumas dicas que a gente acaba precisando ao longo dos anos. Por incrível que pareça, durante muitos anos eu escrevi o meu sermão, digitando no computador. Eu imprimia e ia para o púlpito com a minha mensagem digital. Depois eu comecei a pregar com o meu notebook, e eu tinha um notebook menor, né, pequeno, que nem um tablet. E nos últimos anos, meus irmãos, eu redescobri
eu voltei a escrever no caderno, literalmente. Então, aí talvez você diga assim, mas a gente vai chegar lá. Só para vocês terem uma ideia aqui, hoje eu tenho utilizado esse método mesmo. Ó. Por exemplo, literalmente, eu tenho escrito os meus sermões. E aos membros da minha igreja me vêm subindo com o meu caderno, para o púlpito, né? Depois de escrito no caderno, aí quando eu tenho tempo, eu digitalizo eles. Porque você diz assim, mas pastor, você voltou, né? Voltou para aquilo que era lá na sua época. Eu descobri que ao escrever manualmente, as minhas ideias fluem muito mais do que digitar no computador. Porque o digitar no computador, eu tenho uma digitação muito boa, então eu não tenho problema com isso. Enquanto eu penso, eu já vou digitando, eu tenho uma digitação muito rápida. Mas a digitação ela é muito mecânica. Podem ver que quando a gente digita qualquer palavra, qualquer letra, a gente digita com o mesmo toque. Mas quando nós escrevemos, há uma habilidade motora diferente. Então, no meu sermão, quando eu escrevo ele, por exemplo, depois me vem uma ideia, eu coloco um rabisco. Digitando, muitas vezes você não consegue fazer isso. Você até pode acrescentar, mas eu notei que o lado mais artístico flui na folha, de forma cursiva mesmo. E aí, então, meus irmãos, eu não tenho parado. Já tem alguns anos, né, que eu venho fazendo assim e eu pretendo continuar assim. Bom, o bom é que pelo menos aqui fica o suprassumo do que eu prego, né? Mas depois eu procuro também sempre digitalizar, que é outra maneira de deixar como uma opção, né? Tá bom? Então, eu estou falando isso para vocês, porque a gente vai entrar nesses detalhes e saibam de uma coisa, meus irmãos, os nossos sermões, depois de escrito e depois de pregado, eles podem virar livros, tá bom? Então, guardem isso. Eu, desde 2011, que eu voltei a dar aulas, eu parei com a questão de editar livros, né? Eu tenho um livro que eu editei em 2011. Logo depois que eu editei esse livro, em 2011, eu me dediquei muito, tenho me dedicado desde 2011 a lecionar, então a minha produção literária parou, mas eu já devo ter aí algumas dezenas de livros, tudo pré-pronto, para uma hora lançar. E o que seria esses livros? São frutos das minhas aulas e principalmente frutos dos meus sermões, que precisa só de uma editoração, daquele capricho artístico de um editor, para lançar. Então, percebam que tudo isso vai ficar para quê? Para a posteridade. Aqueles que um dia eu, por acaso, não alcancei pregando a eles, quem sabe o meu livro chegue a eles em outro idioma e de outra forma, tá bom? Então, percebam que tudo isso ele vai se adaptando ao longo dos anos, né? Pode ver que o professor Sérgio Mascarenhas coloca aqui esboços pessoais e esboço do Espírito Santo, dando uma ideia da dependência de Deus, tá bom? Aqui são dicas que ele deixa, que eu estou até passando na íntegra para vocês, tá bom? Querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Só o seguinte, a gente vai apresentar as tarefas do sermão. Ele pode ser expositivo, porque você falou de temático, mas tem um expositivo também. Sim, não, aí vocês vão escolher, Júnior, não tem problema nenhum. Vai ser segundo aquilo que vocês acharem melhor, tá bom? Tá, ok. Então, continua para nós. E aqui segue, olha aqui, o nosso querido professor Sérgio Mascarenhas também dá, né, uma bibliografia, tá bom? Tá bom? Então, aqui ele fala vários livros, né? E aí a gente vai estar... segue aqui essas indicações também de outros livros. Agora, leia para nós, irmã, o termo, né? Vou pedir para a Beatriz ler, então. Leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza. O termo grego homiléticos, certo? Sim. Junção homilém, estar em companhia de, mais homilos, que é a assembleia. Resultado, homileu. Ou seja, homilética ou homileu é o quê? É estar em companhia da assembleia. Por isso que essa matéria é chamada de homilética, e homilética é a arte de pregarmos. E é um termo que, inclusive, se aculturou dentro do aspecto religioso, porque poderíamos usar homilética também na política? Poderíamos, porque estão em companhia de uma assembleia.
Mas percebam que dentro de uma assembleia política, eles falam o quê? Eles falam discurso. Já dentro de uma igreja, nós falamos um sermão, ou nós falamos pregação, que seria um sinônimo de homiléo, que seria a arte de pregar, tá bom? Tudo bem até aí? Depois a gente vai para outras definições, tá? Então, continua para nós, por gentileza, Beatriz, a definição. É a ciência e a arte da pregação religiosa, construção, preparação e transmissão. Ou seja, né, uma ciência de pregar. Construímos, preparamos e transmitimos. Percebam? Lembra que eu falei do lado mais lúdico? Tem a transmissão. E como que se dá essa transmissão? In loco, falando. Pode ser digitalizado, você fala, está sendo gravado, mas você fala. Aí onde entra aquilo que eu disse para vocês, como arte, como ciência. Já na hermenêutica, você tem a arte e a ciência, mas você escreve. Você escreve e você deixa o livro, você deixa o estudo, você deixa ali o que você preparou. Mas já na pregação, você não tem como simplesmente escrever só o sermão. O ideal é que você pregue ele. Você pode fazer isso, é óbvio, mas você tem que transmiti-lo de alguma forma ou de outra, tá bom? Então, continua para nós, irmã, por gentileza, a origem. Esse termo surgiu durante o iluminismo entre os séculos 17 e 18. Revolução teológica, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, como, por exemplo, dogmática, apologética, hermenêutica, teologia sistemática, etc. O que o nosso querido professor estava explicando aqui? Que o termo homilética, ele aponta logo durante ali o iluminismo. E antes, então quer dizer que Lutero não pregava, não fazia homilética? Será que Calvino não? Claro que faziam, mas não era um termo. Eles usavam como preparação de sermãos. Estão entendendo? Antigamente, os estudos teológicos, eles não tinham tantas separações, tantos departamentos. É bom os departamentos? É, mas é ruim também, né? Que a gente acaba fragmentando. É que nem no médico. A gente chega no médico, ele trata só do pulmão. É bom? É bom, porque ele se torna especialista do pulmão. Mas, muitas vezes, ele não é tão holístico, né? Eu gosto do médico que olha o ser humano por completo, porque o dentista, meus irmãos, ele é um médico. O dente está ligado ao corpo. E se a gente não cuidar bem daquele dente, prejudica o corpo. Ou seja, o lado de você departamentalizar é ótimo, mas também a gente não pode perder a visão panorâmica, né? Então, esse é um termo que é usado mais recentemente, assim como hermenêutica, teologia sistemática. Mas e antes do iluminismo? Antes do iluminismo falava estudar teologia. Era simples, tá bom? Tudo bem? Até aí tranquilo, né? Vamos lá, continuando. Apoio, vamos lá. Para essa matéria, precisamos de alguns apoios. Pode continuar lendo para nós, Beatriz, por gentileza? Disciplinas paralelas à homilética. Hermenêutica, interpretar, exegese, traduzir. Ou seja, nós precisamos interpretar corretamente o texto e, na medida do possível, tendo conhecimento, fazer a exegese, que é traduzir aquele texto das línguas originais para a língua corrente. Então, elas estão ligadas diretamente à homilética. Se não tivermos uma hermenêutica, uma exegese adequada, a homilética se torna perigosa, tá bom? Tudo bem? Pode continuar lendo aqui, irmão? Irá envolver interpretação, explicação, comentário gramatical, histórico, teológico e sociocultural. Ou seja, porque não tem como você não desenvolver e ter essas outras questões, tá bom? E agora, tome a leia para nós aqui, por gentileza, dá uma folga para a nossa irmã Beatriz. Nomenclaturas. Homilia. Exposição exegética verso a verso. Sermão, latim sermones. Discurso religioso. Querigma, mensagem. Oratória, a arte de falar em público. Aqui são nomenclaturas parecidas, tá? Lembra que eu falei que existia antigamente, era chamado homilia, alguns sermões. Para nós, sermãos é o mais comum, ou pregação, né? Mas alguns
podem também chamar de mensagem, ou querigma, ou oratória. Irmãos, assim, o termo não é o mais relevante, sabe? Mas o importante é o conteúdo, tá bom? É a pregação, é a mensagem. Tem igrejas que vão chamar estudo, não tem nenhum problema. É o momento em que a gente ouve a palavra de Deus, tá? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Alocução, discurso breve, temático. Retórica, a arte do uso eficiente das palavras. Eloquência, capacidade de expressar-se e falar com facilidade. Persuasão, levar a crer pela indução. Aqui, o nosso querido professor, ele estava apenas mostrando que existem também essas outras definições e nomenclaturas. Pode ver que, irmãos, a homilética é a arte de pregar num sermão, numa igreja, mas nem todos aqueles que falam ao público podemos defini-lo como homilética, podemos chamá-lo de retórica, podemos chamar de eloquência, podemos chamar de persuasão, ou seja, cada grupo vai, e cada segmento vai chamar a arte de expor de uma forma. Assim como a hermenêutica não é simplesmente nossa, pode haver hermenêutica no direito, pode haver hermenêutica na literatura, assim também acontece com a questão da pregação. A pregação não é algo exclusivo nosso. Líderes de outras religiões pregam. Podem ver que dentro do catolicismo e do romanismo, eles falam sobre a missa. A missa, o padre vai lá e dá o sermão na missa. Para eles, a missa resume um conjunto de coisas que eles fazem no culto deles. Os monges tibetanos têm as suas horas de ensinos, os espíritas, os islâmicos. Então, percebam que cada um vai usar a sua nomenclatura. Assim como também no direito, nas tribunas, nos palanques, nas democracias, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então, continua para nós, Tomé, por gentileza. Aqui outras nomenclaturas. Dicção, maneira de pronunciar. Fonação, conjunto de fonemas que compõem a voz. Lógica, raciocínio das ideias. Testemunho, exposição de fatos que glorificam a Deus. Esse daqui é bem característico nosso, mas vem cá. Quando uma pessoa está querendo vender um produto, e aí ela vem e coloca lá a fulana que comprou e gostou, é um testemunho? Também. É um testemunho. E pode ver que o marketing usa isso muito bem, né? E geralmente, irmãos, o melhor testemunho não é dos líderes, são daqueles que participam, né? Por exemplo, nosso irmão Diego está aqui na nossa aula agora, porque um dia o nosso querido pastor Dione, irmão Ivandilson e o Flávio gostou do curso, falou para ele, ou seja, o testemunho deles valida a nossa escola de teologia. E assim a gente vai, né, desenvolvendo e passando para os demais. Então, o testemunho não é uma coisa exclusiva nossa, religiosa, é das pessoas, né? Tá bom? Então, que são algumas nomenclaturas. Agora, Júnior, leia para nós, por gentileza, meu irmão. Obrigado, viu, Tomé? Benefício. Okay. Interpretação bíblica, elucidação dos textos bíblicos, raciocínio, coerência, segurança diante do público e público, eloquência, dramatização, persuasão, convicção à crença, escrita, dissertação, narração, conclusão lógica, apelo eficaz. Aqui o nosso querido professor estava explicando sobre como é bom poder transmitir uma mensagem que realmente atinja as pessoas. E aí ele dá esses benefícios. Eu sei que no primeiro momento parece aqui um lado mais humano da persuasão, da eloquência, da dramatização, mas não tentem colocar aqui como se fosse uma interpretação de um ator representando uma peça. Tá bom? Porque quando a gente fala eloquência, dramatização, tentem pensar o seguinte, irmãos, aquilo que eu falei na aula anterior, quando Spurgeon foi
naquela igreja simplesmente testar a acústica. É o zelo. A dramatização, quando ela é usada com temor, com zelo, não tem nenhum problema. Podem ver que quando uma pessoa ela realmente passa por uma experiência com Deus, ela conta aquilo de forma vívida, de forma emocionada, com emoção, e contagia, não deixa de ter um drama. Foi de propósito? Aí eu digo, muitas vezes não. Não foi de propósito. A pessoa está passando tudo aquilo com dramatização, com emoção, porque ela foi curada, ela foi liberta, ela orava durante muitos anos e aconteceu. Meus irmãos, não tem coisa mais gostosa na nossa vida de orarmos sobre algo e acontecer. Coisa honesta, né? É honesta. Então, tentem pegar aqui esses termos, segurança diante do público diante do público, e eu creio que é público e púlpito, né? Deve ser as duas, talvez tenha escrito errado aqui. Tentem pegar aqui essa questão do raciocínio, não como algo sagaz de um pastor mal intencionado, não. Meus irmãos, deixa eu falar aqui algo para vocês me conhecerem um pouco aqui. Nossa igreja é uma pequena igreja em Ferraz. Eu digo uma pequena igreja porque ela não é grande. Pode ser grande comparado a muitas outras igrejas, mas para aquilo que somos, eu ainda me considero uma pequena igreja. Talvez muitos irmãos olhem para mim pelo meu jeito de conduzir o ministério e pensem assim, o pastor Rai não cresceu tanto porque ele pensa pequeno. Não, meus irmãos. Eu queria pastorear Ferraz de Vasconcelos. Eu queria ter Ferraz de Vasconcelos aqui, debaixo do meu cuidado. E se eu pudesse dizer, eu gostaria de chegar o mais longe possível. Ou seja, se você me perguntasse, pastor, que tamanho você gostaria que fosse teu pastorado? Eu digo, o tamanho do Brasil. Para mim, eu estaria satisfeito com o Brasil. Fora disso, não tenho ambição fora do Brasil, mas com minha pátria seria o tamanho do meu sonho. Estão entendendo? Por que eu falo isso aqui? Talvez não me tenham agora como arrogante também nessa fala. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu acredito muito nisso, que Deus ele vai dar para alguns pastores mais êxito na questão da quantidade de membros e para outros menos êxito. Esse é o meu ideal. Se eu vou conseguir, depende de Deus. Porque, de repente, o Senhor vai falar para mim, não, você vai pastorear uma igreja de X pessoas. E por que eu estou falando tudo isso? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem que sonhar. Porque quando eu olho para o país e vejo um povo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão escravizado, com tantos pecados e vícios, eu gostaria de vê-los diferentes. E é para isso que a gente está aqui, fazendo igreja, fazendo seminário, para quê? Para que esse evangelho puro chegue ao maior número de pessoas. Agora, se eu vou conseguir ou não, eu creio muito nisso. Não depende de mim, depende de Deus. Por que eu falo isso sem medo de errar? Jesus foi o maior missionário da história, ele nunca saiu de Israel. E quando ele saiu, foi quando ele era criança que ele foi para o Egito. Ele é o maior líder da história, ele morreu com 33 anos, e ele continua fazendo grandes obras. O apóstolo Paulo, comparando a Jesus, alcançou mais vidas do que o próprio Jesus, mas eu te pergunto, quem é o Salvador? É Cristo. Paulo só foi o mensageiro de Jesus. Paulo viajou por mares, conquistou cidades pelo auxílio de Jesus. Ou seja, percebam, irmãos, cada pessoa tem um chamado, uma vocação. João Batista conseguiu preparar o caminho, mas foi decapitado. O fruto do trabalho dele, quem desfrutou foi Cristo. Foram os apóstolos, foi a igreja primitiva. Os discípulos de João Batista chegaram em Éfeso. Quando Paulo chega e começa a pregar aos Éfesos, pergunta, em que batismo vocês foram batizados? Eles falaram do batismo de Jesus. E no Espírito Santo eles falaram, nem ouvimos que existe Espírito Santo. E aí Paulo, com toda a paciência, vai então e agora fala de Jesus, fala da obra de Jesus, ou seja, os discípulos de João Batista estavam lá em Éfeso. Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, ser levado aos céus, eles nem estavam sabendo dessa história. Mas o fruto de João Batista chegou lá em Éfeso.
Percebam, mas João Batista morreu. E o que eu quero dizer com isso? Quando a gente lê aqui eloquência, persuasão, raciocínio, é que nós devemos nos aplicar sendo o mais zelosos naquilo que fazemos. O tamanho do êxito e o tamanho do nosso ministério não depende de nós, depende de Deus. Muitas pessoas querendo alcançar milhares se comprometeram na força do seu braço. Eu quero acreditar que tudo aquilo que Deus deseja realizar, Ele vai fazer, segundo o Espírito Santo. A gente só se coloca na brecha e Ele vai fazendo como Ele quer, através da nossa vida e através da nossa geração. Como será? É um mistério de Deus. E aqui, quando a gente olha para essas características, não vejam isso como algo humano, mas vejam isso como o zelo de um servo, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque quando a gente está olhando tudo isso, a gente parece assim muito humano, né? Ah, pastor, então quer dizer que eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Não olhem por esse lado humano, tá? Podem ter até aqueles que se perdem. Olhem mais com ternura, mais com doçura. Tudo bem? Então, Tomé, tenha bondade, meu irmão. Agora a gente vai entrar aqui para alguns Horário. um pouco mais... O horário já está vazio. O horário, né, Júnior? É. Aqui a gente vai entrar agora para um lado um pouco mais, eu diria, técnico, tá bom, meus irmãos? A gente vai começar. Podem ver, meus irmãos, que a gente vai agora, como eu posso dizer para vocês, a gente vai entrar durante esse período que a gente está falando agora, a gente vai... deixa eu tentar me expressar melhor aqui para a gente fechar essa parte. A gente vai ter, eu diria, durante esses dias, essas aulas, e deixa eu só dar essa recomendação aqui para a gente fechar esse bloco. Durante todas essas estruturas, tudo aquilo que a gente for passando para vocês, eu vou tentar colocar aqui aquilo que eu chamei de teologia da homilética. Então, eu vou estar mostrando o lado técnico, eu vou estar mostrando o lado estrutural, mas eu sempre vou estar sinalizando a teologia da homilética para vocês. A teologia da homilética. Para que vocês não se percam só na técnica, tá bom? Mas a gente vai estar tentando fazer aqui um intercâmbio entre essas duas verdades. Porque eu quero dar a teologia da homilética, mas eu também quero dar os princípios e as técnicas, para que vocês se aprimorem cada dia melhor, tá bom? Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Não? Não? Então vamos fechar esse bloco. Se vocês tiverem pergunta, podem parar e fazer, né? Esse módulo, uma última fala aqui, irmãos. Esse módulo, ele vai ser muito mais leve, muito mais gostoso, porque a gente vai ler mais sermões, a gente vai se alimentar, a gente vai pegar a comida já pronta, a gente não vai ter que ficar preparando a comida, a gente vai comer a comida. No máximo, a gente vai parar aqui e a gente vai observar assim, a ordem de se fazer uma feijoada, de se fazer uma lasanha, de se fazer, muitas vezes... Uma receita, né? Receita. Então, exatamente, a gente vai falar assim, ó, nesse prato aqui, ó, vamos ver essa receita. Então, vai ser uma aula mais leve do que foi a aula de hermenêutica, tá bom? E os livros, vocês vão se deliciar nesse sentido também. Porque, como eu disse, a proposta é te ensinar e te conduzir a esses grandes pregadores, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma fala? Não? Então, vamos terminar? Vou parar aqui a gravação, tá bom?